Fala pessoal, tudo bom com vocês? Há muito tempo que a gente não se vê, tudo bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Exu Leonan Mobaculade, o Gifaiolá. Eu sou sacerdote do culto tradicional Yorubá, eu sou Babá Olu Orixá e estou aqui em Salvador, Bahia, Brasil. E hoje a gente vai bater um papo bem interessante. Vamos falar sobre a transmutação de Exu, a visão que se tem de Exu lá na África e a visão que se montou de Exu aqui no Brasil. Eu vou aqui e volto já e é logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, e para a gente entender a figura de Exu, se faz necessário que a gente pegue em 3 pontos básicos. Primeiro, quando a religião tradicional urubá chega no Brasil por volta de 1530, junto com o primeiro tráfico escravagista, ainda não é a tradição que foi usada para se criar posteriormente o candomblé. Porque o primeiro tráfico escravagista vai se dividir em algumas partes, algumas datas e alguns momentos. Então primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o mapa da África atual hoje e vamos traçar 3 linhas, né? Vamos demarcar o mapa, na verdade, aqui. Bom, do nosso lado direito eu vou ter a Nigéria, ao meio desse mapa vai ter o pessoal do Benin e ao lado esquerdo a gente vai observar aqui que está a galera, né, que fala português e francês e perdeu a sua língua na sua maioria das tribos. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que os povos banto. Então, o que é que acontecia na África? Não pense que os escravos eram simplesmente era branco que escravizava negro. Não era bem assim. Era negro que escravizava negro, porque simplesmente eles se achavam melhores do que os outros. E todos eram descendentes da mesma coisa. Eles só falavam uma língua diferente, costumes diferentes, mas eram povo do mesmo jeito. Enfim, o povo que era da nação da Nigéria começou a escravizar o povo que era do Benin, por sua vez o povo do Benin começou a esmagar o povo que era banto. E aí o que foi que eles fizeram? O primeiro tráfico escravagista, quando chega no Brasil, por volta de 1530 a 1550, só foram as galiotas cheias de povo banto que veio para aqui para o Brasil. E o que é que aconteceu? Como só tinha povo banto e colocou todo mundo dentro de uma senzala, a galera se revoltava, saía, quebrava tudo e não dava para quem queria, né? Ninguém segurava o povo de Angola porque era todo mundo guerreiro. E aí começaram a perceber o seguinte, bom, isso tudo foi mente do pessoal da Igreja Católica. E por quê? Dentro da Bíblia se fala de um episódio chamado de Torre de Babel. Na cidade de Babel eles estavam construindo uma torre que eles queriam alcançar o céu. E de repente, disseram que um castigo divino, os homens começaram a falar idiomas diferentes e ninguém começou a se entender. Essa torre caiu e não serviu mais para nada. Então isso foi ideia de padre, eu tenho certeza que sim, porque esse conhecimento só era do pessoal da Igreja Católica. Então, provavelmente, eles disseram o seguinte, olha, começa a misturar os negros aí, até porque a visão da igreja era que negro não tinha alma. Então, mistura os negros aí, pega o pessoal do Benin com o pessoal de Angola, eles não se falam direito, são inimigos naturais, joga todo mundo aí dentro e aí vai ficar todo mundo tudo por 1 quilo aí, porque eles não vão se mover, um vai falar, outro não vai entender, um foi escravo do outro, um vai querer matar o outro, o que é que você vai fazer? Só controlar eles aí dentro, que eles não vão sair. Bom, isso aconteceu de verdade. Só que vamos lembrar de um pequeno detalhe aqui. O pessoal que vem da Nigéria chega no Brasil também. Só que uma diferença muito grande. O nigeriano, quando ele é sequestrado, depois da grande queda de Oió, que hoje é conhecida como Lagos, eles foram invadidos pelos povos Fulani, com a ajuda também de uma galera muçulmana. Pois bem, só que tem um pequeno detalhe entre esses 3 povos. Os primeiros foram os angoleiros, o segundo foi o povo do Benin, que por ordem e graça de pura pressão acabaram se juntando e trocando informações de costumes, de gestos, de comunicação e também religiosa. Daí a resposta porque o pessoal do Angola é muito próximo do Jeje. Só que tem um pequeno detalhe, antes do pessoal da Nigéria chegar aqui, havia as fugas de dentro das senzalas e obviamente os quilombos começaram a se formar. Então em sua grande maioria, as casas de Angola se esconderam muito. Então a gente sabe que o Angola foi o primeiro povo que chegou aqui, o povo banto, o primeiro povo que chegou aqui. E, logicamente, foram as primeiras casas de candomblé
dentro do Brasil foi o povo de Angola junto com o povo banto, com o povo do Benin. Então, que foi conhecido também como Adjedi. E essa palavra Adjedi nada mais é do que a pessoa que é forasteira. E quem apelidava os povos do Benin de Adjedi era o povo que veio da Nigéria, porque se sentia superior a eles. E o povo também do Benin se sentia superior ao povo de Angola. Tá, enfim, foi isso que aconteceu. Tá, e onde é que entra Exu nessa história? Vamos lembrar de um pequeno detalhe aqui, ó. Eles todos são negros, é o mesmo povo dividido por etnia. A verdade é essa. E cada um cultuava sua. Prova disso que era o mesmo povo, a única diferença eram as etnias e costumes, porque eles também cultuavam orixás que eram muito parecidos, agora com nomes diferentes. Veja, o povo de Angola cultua Nzila ou Bombozila. Já o povo do Benin cultua de forma tão excelente Exu que lhe dão o nome de Elegba, o Elegbara. E o povo da Nigéria sempre cultua Exu com alguns epitetos, sendo eles Exu Akesan, Exu Alubé, Exu Lacuebó, que erroneamente as pessoas chamam de Curujebó, enfim, né? Então a gente sabe que tem essas três diferenças. Porém, o que é que aconteceu? Com a grande influência da Igreja Católica, e isso ninguém no Candomblé para prestar atenção, que essa influência é tão enorme dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa devoção, que a gente faz isso automaticamente. Por exemplo, quem aqui nunca beijou a mão de um sacerdote tomando a bênção? Bom, isso é um costume nada mais, nada menos da Igreja Católica, porque a gente beijava a mão do padre. A diferença é que a sacerdotisa e o sacerdote do Candomblé também beijam a sua mão quando não encosta no queixo, né? Levando em conta que isso é um costume judaico-cristão, isso é um costume católico. Logo, o orixá chega ao Brasil. E aí, a gente é imputado, é obrigado a fazer o culto católico se a gente queria cultuar o orixá. Outro pequeno detalhe também, os ibás de santo naquela época eram muito pequenos. E por que eles eram muito pequenos? Porque era tudo furtado da Casa Branca ou da Casa Grande, né? Que você tinha a senzala e a Casa Grande ou Casa Branca, que na maioria das vezes era assim que era chamada, e também de Casa Grande. Tudo era roubado de lá, então era tudo muito pequeno para que não se percebesse. Bom, e dentro da senzala, quando tinha uma mesa, você era obrigado a botar santos católicos ali em cima e embaixo esconder o ibá de santo. Você estava cultuando algum, mas automaticamente era um santo católico que estava em cima da mesa. Logo, esse costume passa a ser primordial para todos. Então, eu estava ouvindo um grupo de WhatsApp e eu vi o seguinte: não, a gente tem que respeitar o sincretismo porque a nossa tradição não é não. Isso daí foi uma imposição da Igreja Católica, do povo que era branco e tinha costumes de branco com a religião que não pertence a gente que é devoto de orixá. Mas cada um cultua quanto quer. Tá, mas e aí, babá? Como é que Exu aparece na história? Eu já falei para vocês, né? O povo de Angola sempre cultuou Exu de um formato diferenciado, chamando de nome diferente, de Nzila ou de Bombozila. Eu não sei se esse nome Bombozila vai te lembrar alguma coisa que a gente cultua hoje achando que é uma mulher. Ou seja, a famosa Pombagira evoluiu das preposições de Nzila, Bombozila, Pombogira e ficou Pombagira. Bom, em contrapartida, quando os negros que vieram do Benin também foram para Cuba, aí aconteceu um negócio bem diferente. E aí, o Exu, né, que é cultuado no Benin, que é chamado de Elegbara, vai virar Elebira ou Elebirá, né, e vai também ser chamado de Eleguá, que é o povo do Benin que foi para Cuba, e aconteceu isso, né? E o povo do Queto, ele não... desculpe que não é povo do Queto, na verdade é o povo da Nigéria, que erroneamente chamam de povo do Queto, que se por lógica deveria se chamar de nação de Oió, se a questão fosse essa, né? Porque você tem o povo que vem do Benin, que recebe um apelido pejorativo de Adjedi, você tem um povo banto que vem de Angola e continua com o nome de angoleiro, que foram os primeiros, e o pessoal de Queto, quando vem, ele já vem com arquitetura já trazida do povo deles, já vem com costume, com reis e rainhas e babalaôs. Eles vêm todo orquestrado, porque quando a grande queda que aconteceu, a invasão dos povos fulani, que isso é uma outra história a ser contada, quando eles vêm para o Brasil, eles já vêm com a estrutura quase que toda montada, regimentada e religiosa. Daí, com a grande influência da Igreja Católica, o que é que aconteceu? Exu começa a receber
um formato diferente. Porque começaram a dizer que Exu era o orixá mais próximo do ser humano, mas todo orixá é próximo do ser humano. A grande questão é que quando você para hoje e percebe que está assistindo esse vídeo dentro do seu lar, você terá uma surpresa nesse momento, que o nome de Lá nada mais era do que um deus europeu, que era um deus que carregava um falo, ou seja, um pênis ereto, que se tratava da fertilidade dos campos e dos gados e da vida das pessoas. Por influência católica também, europeia, né? Lá virou casa e foi transmutado esse pênis ereto à figura de Exu, que recebe também outra outorga no Brasil de Lúcifer, diabo, demônio, satanás, pé de gancho, capiroto. Aliás, o próprio povo que se diz devoto da religião iorubá, no sábado de Aleluia, geralmente eles tocam para Exu e dizem que vão dar comida ao diabo. Inclusive, alguns cânticos que eu ouvia dentro da Umbanda, ele é diabo, ele é diabo, ele é diabo, ele tem chifre, ele tem rabo. Tem várias músicas, Exu que tem duas cabeças, ele é mensageiro de fé, um é rei do inferno, outro é filho de Lucifer. Né? Então, esse culto dessas músicas abrasileiradas, ele nasce em 1908, com a criação da Umbanda, na primeira reunião em São Gonçalo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, uma reunião de caboclos 7 encruzilhadas. Então começa a ser cultuado algumas entidades que são do Brasil, que nada tem a ver com a figura de Exu Eleguá, que nada tem a ver com a figura de Exu, o próprio epiteto do que chama de Exu Barabô, não tem nada a ver com Isila, não tem nada a ver com Bombozila, são espíritos brasileiros que começaram erroneamente a chamar de Exu e a cultuar dessa forma. Né? E aí pintaram como um diabo, como eu falei, né? Literalmente foi pintado como o diabo. Né? Gerou-se a figura de Lá, esse deus europeu que carregava esse falo, passou-se para a figura de Exu, inclusive os próprios deuses romanos, né? Como Baco, o deus do vinho, tinha também um pênis ereto, como se fosse símbolo da fertilidade, da alegria e da vida. Isso foi passado para Exu também, levando em conta que na Nigéria Exu não é cultuado desse jeito. Em algumas tribos que cultuam Exu na África dessa forma, com um pé de bode vermelho, com chifre e cavanhaque, muito embora devem ter sofrido influências católicas. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Xaxa, Joaquim Francisco Xavier, se eu não estiver errado. Esse cara foi responsável pelos maiores tráficos escravagistas no Brasil. Ele era um português mestiço e cultuava Ogum, era o orixá que ele cultuava. E essa visão europeia, por ele ser mestiço de português, muito embora ele cultuasse Exu dessa forma, isso começou a se espalhar, né, no Brasil, na Bahia, e começaram a cultuar Exu desse jeito, como se fosse o demônio, como se fosse o diabo. Ou seja, a Igreja Católica tem uma influência muito grande em cima do candomblé brasileiro até hoje. Então, se o povo que é devoto de orixá não prestar atenção ao que está fazendo, o candomblé está indo por água abaixo. Aí muita gente me pergunta: então por que você não profere mais o candomblé? Você quer africanizar o candomblé? Vejam bem, irmãos, eu não estou africanizando nada, é simplesmente recobrando a raiz que a gente tinha. Se a minha religião veio da África, eu preciso apurar a minha religião, a minha crença e a minha fé. Então eu vou buscar lá na África. Mas você está no Brasil, você tem que cultuar da forma brasileira. Então, na forma brasileira, eu vou continuar cultuando Santo Antônio, Santa Bárbara, São Expedito, que não é a minha viagem. Então, eu não acredito em santo católico, eu não acredito na viagem católica, eu não acredito no Deus católico, que é um Deus que, se você não serve a ele, você vai servir ao diabo. Eu não conheço o diabo dentro da minha religião. Eu conheço Exu, o orixá que traz equilíbrio, o orixá que traz prosperidade, o orixá que traz a informação, e não essa figura demoníaca, diabólica que pregam por aí. Bom, eu espero ter ajudado a vocês. Se você gostou desse vídeo, dá seu like. Se você gostou e acha que outra pessoa pode entender melhor quem é a figura de Exu, você pega o link original desse vídeo e passa para seu amigo que você tem interesse, que você gosta muito. Caso você queira entrar em contato comigo, aqui embaixo está aparecendo o meu contato, tem o número de meu zap, pode falar comigo qualquer hora, que assim que possível a minha equipe responde aqui para vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e até o próximo vídeo da sequência dos orixás mais cultuados no Brasil.
Ojo ibi orishare o. Eye kan forisha sire. Ara ò bébé tìrìrì lọ́nà. Èṣù tìrìrì, ara ò bébé tìrìrì lọ́nà. Èṣù tìrìrì.